gente vai falar um pouquinho sobre as doenças psicossomáticas, o que que significa, né, essas doenças, e como é que elas vão se criando, e como também a biodança, ela vai trabalhando sobre as doenças psicossomáticas. Então, o que que seria uma doença psicossomática? Então, a gente pode pegar um pouquinho a palavra psique, né, psico, que é alma em grego, né, e soma, que é corpo, que é matéria, né? Então, uma doença psicossomática, ela é uma doença que vai nos atingir, né, nesses dois níveis, né? Só que a gente aqui parte de uma dissociação, como se a gente pudesse separar a alma de corpo, né? Como se a gente pudesse separar esse psíquico do corpo. E eu gosto muito da palavra corporeidade, né? Porque ela é uma palavra abrangente, onde corpo e alma são o mesmo, né? Então, a gente não tem como separar essas dimensões, elas não estão separadas. A gente percebe dessa forma porque tem uma visão, o paradigma, como a gente viu ontem, né? O paradigma que norteia a visão da enfermidade como algo corporal, né? Dissociado do psíquico, tá ligado a uma noção mecanicista, né? Então, como se o corpo fosse uma caixinha onde a alma habita, né? Na realidade, não existe essa separação. A biodança não vê isso como esse corpo e alma separados, né? Então, até a gente viu ontem também as dissociações fatais, e uma das dissociações fatais era corpo e alma. Né? Por quê? Porque, na realidade, alma e corpo são uma unidade, né? Então, por isso que a palavra corporeidade, ela nos traz essa, na forma de uma palavra, né? Esse entendimento, esse paradigma de que nós estamos falando de uma unidade, né? E sendo uma unidade, quando a gente fala de doenças psicossomáticas, a gente está falando do adoecer a partir das relações que a gente tem com as nossas emoções, das relações que a gente tem com as pessoas, com o mundo, do mundo de vínculos que a gente estabelece e que podem gerar bem-estar, saúde, harmonia, mas que também podem gerar dissociações, mal-estar e enfermidades. Né? Então, eu trouxe algumas frases que o Rolando traz, né, dentro da nossa apostila, que eu acho que são interessantes a gente dar uma olhada. Né? Então, ele coloca assim: qualquer doença, desde uma dor de cabeça até um neoplasma, provém de um transtorno da totalidade do organismo. Então, não existe como a gente ter uma doença isolada, né? Eu estou com uma inflamação no dedinho do pé e é um problema do dedinho do pé. Não, essa inflamação ela tem a ver com a totalidade, né, do organismo e com o estilo de vida que me leva a uma interação que me faz, né, que me faz enfermar. Então, toda vez que a gente tem uma enfermidade, existe um processo orgânico que está falando, né, através desse sintoma. Mas a enfermidade é um sintoma de um mal-estar generalizado. Então, o organismo humano não é um conjunto de peças isoladas, mas sim um sistema de circuitos funcionais, cuja totalidade é a maior que a soma das partes. Né? Então, nós não somos um jogo de Lego, né, onde existem partezinhas que a gente compõe para formar uma determinada coisa que seria o nosso corpo. Né? Não, existe uma dimensão, né, de interações, que a própria dimensão de interações ela transcende qualquer uma dessas partes. Né? Então, mesmo quando a gente se vê como, por exemplo, eu vejo a minha imagem no espelho como uma totalidade,
mesmo essa imagem ela está sendo reducionista, porque existe um âmbito de relações, desde cósmicas até microscópicas, que a simples imagem não traduz, né? Então, às vezes às vezes não, a maioria das vezes nós temos uma visão muito reducionista a respeito da nossa existência, né? Dentro do mundo, né? E da própria do próprio sistema que somos, né? Então a gente não consegue perceber a totalidade desse sistema que somos e nem a totalidade do sistema onde ao qual a gente participa. Pensar a doença como a alteração de um órgão, um sistema isolado, foi o erro mais dramático da medicina, né? E isso é uma crítica que o Rolando vai fazer, né, a respeito da medicina, e que nos leva a essa medicina que ela busca, né? A gente pode dizer que a busca da medicina, quando ela tá em bases mecanicistas, não é uma busca de saúde e bem-estar, é uma busca de cura, né? Então, é como que se esperasse a pessoa adoecer para daí tomar uma providência, que é uma providência pontual sobre um sintoma, né? Às vezes o médico até pode dizer, a gente tem que ver as causas para ir nas causas, mas a forma de ver a causa ainda é reducionista, né? Então, vai ver a causa como algo um pouquinho mais abrangente, mas não totalmente abrangente, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma dor de cabeça e tratar só a dor de cabeça, tomar um analgésico, né? Então, daí a gente vai no médico e o médico diz, não, mas a gente tem que investigar a causa, né? A causa é um problema digestivo. É um pouquinho mais amplo, né? Mas, em geral, vai parar aí. Daí, então, eu vou tratar o problema digestivo, né? Mas não se trata de algo mais abrangente ainda, que é o que o Rolando vai falar, né? Então, qual é o sistema de relações, o sistema emocional, o tipo de vínculo, o estilo de vida dessa pessoa, o ambiente, a cidade, quais as relações, qual é o trabalho dessa pessoa, para fazer com que ela tenha um problema digestivo que vai implicar em ela ter essa dor de cabeça, que foi a primeira queixa, né? Então, mesmo quando a medicina busca uma visão mais abrangente de causas, né, ela ainda é limitada. Teve um filme que um dia, há um tempo atrás, eu pedi que vocês assistissem, lá no início, quando a gente começou a fazer os módulos online, eu recomendei que vocês vissem um filme, vou passar depois, lembre de eu passar o link para vocês, e tem o livro também, mas o filme ele fica bem explícito e mais fácil de ver isso diretamente, né? É um filme que tem no YouTube aberto, né? Um filme antigo, que é o Ponto de Mutação, né? Que é baseado no livro O Ponto de Mutação do Capra, né? E eu acho que é um Beto Capra, que é um irmão dele que fez a filmagem, não sei. Mas é um filme muito bonito, porque ele é filmado ali no Monte Saint-Michel, na França. É bem bonita a paisagem, os atores são maravilhosos. E daí e ele questiona justamente isso, né? O quanto a medicina ela vai muitas vezes olhar para o o sintoma ou para um mal-estar mais generalizado de um organismo, mas ela não consegue ter abrangência de entender a totalidade onde aquele mal-estar está inserido. Então, eles falam, por exemplo, um diálogo que eu me lembro desse filme, os personagens falando a respeito, né, das doenças cardíacas, né? Então, que a medicina, então começa a questão dos transplantes, o coração artificial, e vai avançando nesse sentido, da cura, né, desse coração doente, trocando o coração, né? E jamais questiona, então,
o tipo de alimentação, ou se vem a questionar, né? Hoje em dia, eu acho que até existe essa questão de um questionamento do tipo de alimentação, né? Então, já existe uma abertura da medicina para isso, mas jamais vai questionar a indústria que vive desse tipo de alimentação, que gera esse tipo de doença. Então, e dando um passo para trás, para ver que o próprio sistema, né, é um sistema que gera as doenças, que é o que o Rolando falava ontem nos vídeos que a gente viu, né, de um mal-estar da própria civilização, a própria civilização trazendo as doenças, né? Fazendo um breve parênteses aqui, que o termo, né, mal-estar da civilização vem de Freud, tá? Não vem de Rolando. Eu estou usando essa palavra para exemplificar, essa expressão para exemplificar algo que ele falou ontem, tá? Mas o termo em si é freudiano. Então, outra frase. Existem nos seres vivos diversos sistemas de regulação interorgânica que assumem o funcionamento do organismo como unidade autorreguladora. Então, o que ele está colocando aqui? Que existe, que não é o que nos faz saudáveis ou o que nos faz enfermar, não é simplesmente as minhas relações orgânicas comigo mesmo, mas as relações entre organismos, né? Então, que dimensões tem isso? É as nossas relações pessoais, né? As nossas relações com o meio ambiente, as nossas relações do nosso ambiente interno, porque a gente pode se olhar e dizer assim, eu sou um ser humano, né? Mas a gente é um sistema ecológico também, né? Então, existe uma ecologia interna, né? Porque a gente é composto por milhares de bactérias e de micro-organismos que nos ajudam a viver, né? Então, a gente não é um ser único nesse corpo que pensamos que somos nós, né? Então, isso que pensamos que somos nós como unidade é uma composição muito maior do que a gente pensa, né? Então, essa autorregulação, ela é ambiental, né? Tanto no ambiente externo como no ambiente interno. E mesmo pensar ambiente interno e externo é um certo nível de dissociação que eu estou usando num nível mais semântico, né? Mas na realidade está tudo interligado. Como diz o poema que inicialmente a gente leu lá no primeiro módulo, né? Todos somos um, dentro do girassol da harmonia, né? De harmonia. Então, o sistema nervoso, o sistema endócrino e o sistema imunológico funcionam em perfeita coerência. Qualquer alteração emocional influi nos três sistemas. Então, pessoal, eu acho isso aqui tão importante, porque às vezes a gente se habitua a viver em ambientes muito tóxicos emocionalmente, né? E não percebe, porque a gente não consegue perceber que o ambiente emocional pode ser saudável ou tóxico. A gente consegue entender, muitas vezes, que a emoção que se gera num determinado ambiente, ela é um tipo de relação ambiental que nos traz consequências. E não é pouca consequência, é muita consequência. Como eu falei anteriormente, né, num dos outros módulos, a nossa identidade é permeável ao meio. Então, e é permeável principalmente, né, a essas alterações emocionais. Então, quando a gente vive em um ambiente violento, um ambiente desqualificante, um ambiente onde a gente não se sente bem acolhido,
Isso gera reações orgânicas na gente, né? Não é simplesmente, me senti... Não é aquela ferida que bate no ego, né? Não me senti acolhido, né? Me senti ofendido. Não, tudo isso que a gente chama que não sentiu acolhido, não se sentiu ofendido, tem uma consequência orgânica, mas não é depois, é imediata. Enquanto está acontecendo, a gente tem uma consequência orgânica. Se produz, né, hormônios, neurotransmissores que vão afetar, né, nesses 3 níveis que ele está colocando aqui. Então, muitas vezes, né, um ambiente que é tóxico emocionalmente, ele vai nos baixar o sistema imunológico. E o nosso organismo é preparado para lidar com esse tipo de estresse, né, pontualmente, né? Então, a gente tem condição de lidar com o estresse de forma pontual, né? Mas nós não somos preparados para vivenciar o estresse como algo permanente. O nosso organismo não foi criado para isso, né? Sim, o estresse pontual, ele é natural, né? Natural, e a gente o nosso organismo está desenhado, entre aspas, para isso, né? Para lidar com o estresse. Agora, quando existe um estresse permanente, um estado de alerta permanente, algo que eu não consigo lidar em nível permanente, isso vai, aos poucos, afetando, né, o nosso organismo como um todo e vai gerando doenças, né, que são doenças que podem ser desde de um resfriado, de a gente não conseguir combater um vírus que entra no nosso organismo, até as dissociações mais profundas que provocam as doenças autoimunes, como é o caso do câncer. Então, é muito importante a gente estar muito atento ao ambiente onde a gente vive. A gente paga sempre pelo ambiente onde a gente vive, né? Porque somos uma unidade com o ambiente. Então, essa unidade deve ser concebida ecologicamente, tá? É justamente isso que eu estava falando. O ambiente influi profundamente nas respostas fisiológicas. O organismo humano é um holograma vivo. Então, vamos ver um pouquinho, né? O que a gente chama de síndrome geral de adaptação, que é o estresse, né? Então, como eu disse para vocês, estresse, né, que é essa reação orgânica de totalidade do organismo frente a um desafio, frente, pode ser inclusive alguma coisa muito boa, toda vez que a gente se emociona com algo, né, o organismo se estressa, né? Ou seja, a gente tem uma descarga hormonal forte e que leva a gente a uma sensação de que nós temos, né, uma sensação, não, uma resposta de adaptação, né? Então, toda vez que a gente sai da zona de conforto, a gente sai daquilo que a gente está habituado, a gente gera estresse, né? Bom, o que acontece, né? Bom, eu falei, inclusive, a gente tem essas reações quando são coisas muito boas, mas também, né, sempre quando somos desafiados, exigidos, maltratados, estamos em ambientes onde a gente se sente em risco, a gente está com todo as reações estressoras, né, de estresse a mil, né, muito fortemente. Então, quando existe algo, né, algo que nos faz, né, essa reação que a gente vai chamar de estresse, logo depois, né, passa um tempo e o organismo vai naturalmente se autorregulando e a gente sai daquela zona de estresse, né, e se readapta com facilidade, tá? Então, como eu disse, o nosso organismo é desenhado para isso, né, para o estresse. A gente tem condições de arcar com o estresse no nível pontual. O que acontece dentro da civilização, né, dentro do tipo, do estilo de vida que a gente está construindo,
nos últimos séculos, né, a gente cada vez mais, né, é exigido constantemente, a gente se sente em risco constantemente, a gente tem medo da violência constantemente, cada vez se exige mais performance, cada vez se exige mais respostas, cada vez a gente tem que se adaptar mais, né? Cada vez eu tenho que ouvir menos as necessidades do meu organismo e mais eu tenho que dar conta de um ambiente artificial, né, produzido pelo ser humano, que é super exigente, que é violento, que nos exige num nível muito, que podemos dizer que é um nível muito violento, agora não me vem a palavra exatamente, né? Mas assim, é violento no sentido de que ah, ah, as últimas, nas últimas décadas, o indivíduo é questionado, né? O que ele tem medo é de não ser validado, né? De não conseguir se inserir, de ser descartado, de não servir mais para nada, né? Então, esse nível de pressão, né? Ele vai causar um estresse permanente, né? Então, o que acontece? Daí a gente tem o risco de gerar, né, o que a gente chama de síndrome geral de adaptação, que é o que normalmente se conhece por estresse, né? Mas esse estresse que foge essa, essa, esse design original que nós temos, né? De poder lidar, né? Foge com a nossa questão natural de poder lidar com o estresse, né? Então, é uma pressão permanente, né? Que inicialmente ela gera, né? Como a gente viu aqui no gráfico, né? Ela vai, inicialmente, ela vai gerar, né? Então, a gente tem um choque, tem uma descarga, né? Hormonal, uma descarga de neurotransmissores super forte, busca adaptação, mas o estímulo, o estressor, ele continua, às vezes externamente, às vezes internamente, porque pode ter sensações de culpa, sensações de autoexigência, né? A gente poder perceber que o estímulo que é estressor, ele não é só externo, mas ele pode ter um componente interno importante, tá? Então, daí o que acontece? A pessoa se readapta, né? Consegue estabelecer uma certa resistência a lidar com a situação, né? Mas chega um ponto que não é mais possível lidar com aquela situação, né? E a pessoa entra numa fase de exaustão, que pode ser uma exaustão emocional, né? E também pode ser uma exaustão da pessoa ficar doente com sintomas orgânicos importantes, tá bom? Então, daí a gente vai ter esses quadros, né, que eu quero ler um pouquinho com vocês, que é o que gera, né, o que vem a partir dessa dificuldade de adaptação que é gerada pelo tipo de estilo de vida que a gente se submete, né? Então, que vai gerar distúrbios de identidade. Então, a gente vai ter um estilo de vida tóxico, a repressão das emoções e o estresse emocional, né? Isso vai atuar, né, sobre a nossa identidade. Como eu disse, a identidade é permeável a esses estímulos. Então, isso vai causar desregulação endócrina, a queda do sistema imunológico e a desregulação neurovegetativa. Então, às vezes, quando a gente tem alguma coisa que está nos causando estresse, né? Um determinado meio que é super opressor, uma alta exigência que é muito opressora, né? Então, às vezes, a gente sente isso, inclusive, por exemplo, com, com cólicas, ou pode ter dificuldade de respirar, pode ter uma desregulação do compasso cardíaco, tudo isso a gente vai ter
essa desregulação, né? A gente percebe isso claramente no nosso organismo. Então, isso aí vai gerando as doenças psicossomáticas, né? A doença psicossomática, ela é como um grito, né? A pessoa está na última possibilidade, ela está dando um alerta de que está insuportável, que o organismo não está conseguindo mais entrar numa zona de harmonia, né? E está desagregando. Né? Então, como é que a biodança vai trabalhar com esses fatores? Tá? Então, a pessoa vem super estressada e ela começa a fazer biodança, o que a gente se propõe, né? Quais são as formas, né, de trabalhar, né, essas questões, né? Então, a gente, através da vivência, né, a gente vai da música, da dança, das relações em grupo, a gente vai provocando estados de alteração, de expansão de consciência, né? E também, à medida que a pessoa vai praticando biodança, e como eu disse para vocês, né, ontem, não é que a pessoa que pratica biodança ela consegue se submeter cada vez mais à opressão, mas ela sim, ela vai aos poucos mudando o estilo de vida, vai dando limite para situações opressivas, né? Então, a gente vai ter a mudança de estilo de vida, e isso, essa expansão de consciência e a mudança de estilo de vida vai implicar diretamente no sistema orgânico, né? Então, que é o sistema adaptativo límbico hipotalâmico, ou seja, aquela regulação que é natural do organismo, né? Que naturalmente o nosso sistema se regula, ela volta a funcionar, né? Porque é justamente esse sistema integrador que ele é afetado por um ambiente hostil e que provoca uma síndrome de adaptação. Né? E isso provoca, então, a integração dos sistemas orgânicos, né? E o que significa isso? Eu fico mais sensível à percepção de como eu estou me sentindo, né? E estando mais sensível a essa percepção das minhas necessidades, do que eu preciso como ser humano, de quais as relações que eu gostaria de ter, do que me faz bem, né? Que faz com que eu busque coisas mais saudáveis, coisas que me fazem bem, e isso faz com que volte a regulação orgânica dos três sistemas, né? O nervoso, o endócrino e imunológico, tá bom? Porque eles estão todos interligados. Acho que é isso, pessoal. E um tchauzinho para vocês. E é isso, então.